Donos de carros danificados por obras em vias públicas sofrem para não ficar no prejuízo. A busca por direitos leva meses e o resultado quase sempre está longe de ser o ideal. Estas imagens são do carro da Sâmia após a limpeza. A motorista é de Santa Rosa de Viterbo e teve o veículo danificado por piche na Avenida 13 de Maio, em Ribeirão Preto, no começo de julho. Por telefone, ela contou que não ficou satisfeita com o resultado. Os produtos que eles usaram para tirar o piche acabou tirando a cor do plástico. Aí levou em outro lugar para poder fazer vidrificação. Só que eu acho que foi só passado um silicone, porque agora já voltou a ficar esbranquiçado de novo. No dia do acidente, Sâmia registrou a situação do carro pelo celular. A situação do meu veículo de piche. Não é só lataria não, ó. Na porta, no banco, painel, a direção. O pai estava no veículo e foi atingido. E não bastasse só o bem material, meu pai também foi atingido. Cabeça, no olho. Na ocasião, um cano do caminhão de piche que recapeava a via estourou. 3 carros e uma moto foram danificados. Um motociclista foi atingido no olho e socorrido na UPA. A empresa contratada pela prefeitura e responsável pela obra se prontificou a fazer a limpeza dos veículos. É um transtorno, fica, né? Nesse vai e volta, não resolve. Já fazem julho, setembro, já 2 meses, mais de 2 meses. Este advogado esclarece que a motorista pode discutir a situação judicialmente, já que a limpeza do carro foi insatisfatória, e deve colocar tudo na conta, inclusive o tempo sem o carro e o desgaste emocional que sofreu. Se o trabalho foi executado de forma mal feita, ela pode pedir o resserviço na justiça, sem problema nenhum. Ainda que ela tenha assinado um documento de quitação, tá? Ela assinou ali, recebeu o carro, assinou um documento de quitação, mas eventualmente o serviço pode não ter ficado bom. Então ela pode sim pedir o resserviço na justiça. André também ficou traumatizado após um acidente com uma terceirizada que prestava serviço para uma concessionária na rodovia. Em um trecho que passava por roçada, sem rede de proteção, a máquina lançou no carro do André esta peça de metal, que atravessou o vidro da porta do motorista e poderia ter provocado uma tragédia. Quando eu percebi um estrondo muito forte, parecia até uma explosão, um tiro, alguma coisa assim, senti uma pressão forte no meu rosto. Me mantive a calma, me mantive na pista, fui desacelerando, encostei, que foi quando eu avistei uma máquina ali da roçada, da via, com o operador, que aí que eu fui atinar e fui ligar os pontos e eu vi realmente o que aconteceu. Os estilhaços continuam nos bancos do veículo. O retrovisor e o teto também foram atingidos. André conta que os próprios funcionários da concessionária da rodovia comentaram sobre a frequência de acidentes parecidos. Eles mesmos admitiram que acontece sempre. Inclusive o operador falou, isso aí acontece muito, no dia anterior aconteceu 2 vezes de quebrar vidro, danificar veículo. E ele falou que só percebe quando acontece alguma coisa quando o carro para. Ele falou, eu estou ali na máquina, eu nem percebo que acontece isso. Então, aí, quando o veículo para, ele fala, mais um. Segundo o motorista, a concessionária se recusou a fornecer as imagens do dia do acidente e ainda não garantiu o conserto do veículo. O problema pode acabar sendo resolvido na justiça. O advogado aconselha que a vítima aceite a oferta de reparo por parte da concessionária, caso ocorra. Mas os danos morais decorrentes do trauma devem ser definidos por um juiz, mediante ação judicial. Se houver uma resposta positiva da concessionária com relação ao dano material, ele deve receber esse dano material, ele deve permitir que a concessionária realize o serviço de reparo, mas isso não inviabiliza dele tentar um dano moral na justiça. Tá? O que ele não vai poder é entrar com o mesmo pedido se a concessionária já fez o serviço. Mas o plus, que seria aí o dano moral, se eventualmente restar configurado, ele pode entrar independentemente do dano moral, do dano material ressarcido pela concessionária.
Nos 2 casos mostrados pela reportagem, a responsabilidade é solidária, ou seja, as terceirizadas são responsáveis pelos danos, assim como a prefeitura, no caso do piche, e a concessionária, no da rodovia. Uma condenação, seja lá de qual valor, tem também a função de alertar. O principal é isso, né? Que não volte a acontecer. Já aconteceu comigo, já foi, já se consagrou o ato, mas não pode voltar a acontecer isso, né? Então, essa ação que possivelmente eu vou mover é mais um caráter pedagógico da empresa se conscientizar que é necessário a tela de proteção do que qualquer outra coisa, né? Nós procuramos a Prefeitura de Ribeirão Preto para comentar a reclamação da motorista que teve o carro danificado por piche. A Prefeitura disse que ainda não foi notificada oficialmente desse caso. No caso do acidente no Anel Viário Sul de Ribeirão Preto, a concessionária Entrevias, que é responsável pelo trecho, disse que está apurando a causa do acidente, mas não comentou sobre a falta de rede de proteção e também não disse por que não cedeu as imagens do acidente. A concessionária afirma apenas que o motorista deve procurar a ouvidoria da empresa para pedir o ressarcimento do dano.